Bem-vindo ao Linkcast, um canal que conecta você ao futuro. O meu nome é Tamires Mansur e hoje nós vamos trazer uma retrospectiva de todas as tecnologias que vieram em alta em 2023, revolucionando completamente o mundo. E foi um ano bem agitado, né, Tamires? Eu acho que a gente pôde vivenciar uma série de mudanças tecnológicas que impactaram profundamente o mercado nacional e mundial, não é isso? Afinal, nós tivemos agora nesse ano o que eles consideram a terceira revolução digital, né? Se nós formos contar, Verdade. a primeira foi a chegada do computador, a chegada da Uhum. internet, e agora, com esse monte de tecnologias, principalmente a parte de inteligência artificial dominando o mercado, Uhum. conseguimos fazer a terceira revolução. E outras coisas que nós vamos falar que impactaram completamente o mercado, ele nunca mais voltará a ser o mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você mencionou inteligência artificial, esse é um tópico que foi extremamente falado nesse ano de 2023, né? Quando a gente fala de grandes corporações e a necessidade cada vez maior de uma velocidade na resposta, de um atendimento, de um pronto atendimento, né? E de uma perfeição do resultado. Hoje em dia a gente não consegue trabalhar no mais ou menos, a gente precisa chegar no máximo de eficiência e qualidade. E a inteligência artificial foi um tópico que foi questionado em vários setores da economia mundial, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de tecnologias de segurança, a inteligência artificial ela hoje determina comportamentos e tomadas de decisão, no caso de câmeras, no caso de sistemas de CFTV/IP autônomos, semi-autônomos eu diria, porque nunca vamos depender só da máquina, sempre a gente vai precisar da Exatamente. presença humana, né, Tamires? Então, a inteligência artificial ela foi vital para determinar padrões e, em cima desses padrões, tomar as decisões de ação do humano para resolver os problemas, para criar novas soluções, não é É. isso? No episódio passado, nós acompanhamos aqui o Jean e ele trouxe para a gente um pouco sobre isso, sobre os impactos da inteligência artificial e de como a inteligência artificial abriu novos mercados, Sem né? E dúvida. os impactos, eles não foram só na área de tecnologia, foram em todos os campos. Sim, sim. Repetindo o que nós conversamos sobre os impactos também sobre a nossa vida, porque desde a Revolução Industrial nós somos ensinados a ser especialistas e com a chegada da inteligência artificial, ela te cobra ser generalista, saber Uhum. mais sobre mais áreas, entender pelo menos um pouquinho, porque agora você tem a ferramenta do poder na mão e você precisa saber utilizá-la da melhor forma possível. Sim, sim. E vários setores foram impactados, né? Eu mencionei a segurança, mas, por exemplo, o agronegócio foi uma área que se desenvolveu muito, tanto com a inteligência artificial quanto o aprendizado de máquina, ou a machine learning, como o pessoal menciona. Equipamentos cada vez mais poderosos sendo implantados dentro da área agroindustrial, de forma que você possa executar as tarefas triviais com maior precisão e maior velocidade e com a menor perda, né, o maior aproveitamento de tempo possível de execução daquilo. Quando eu falo de machine learning, é muito importante a gente realçar que a inteligência artificial dos dispositivos consegue capturar, e como eu falei dos comportamentos, não só capturar, mas desenhar N soluções específicas ou caminhos onde vai seguir para se tomar a decisão final, e o humano ele define hoje qual que é a melhor opção a seguir, né? E você falou, e você está coberta de razão quando você disse que isso impactou na vida de todos nós. Não conseguimos mais imaginar um futuro sem as tecnologias auxiliando o ser humano na tomada de decisões, até porque elas tornam o processo muito mais rápido, não digo apenas rápido de execução, mas rápido de processamento. A Com capacidade certeza. do equipamento de processar é infinitamente maior do que a do nosso cérebro em questão de velocidade. E automaticamente a gente surge na nossa frente uma série de novas opções, né? Ou até mesmo modelos testados. Esse é um fator que no campo foi muito questionado em 2023. Quando você testa modelos de execução fora do campo real e você aplica o melhor dentro do campo real. Isso é fundamental
para o mercado hoje. E você falando sobre comportamento, a gente vai já para uma outra coisa que impactou completamente o ano de 2023, né? Que foi a chegada do metaverso. A capacidade da gente interagir com essas tecnologias, né? Ficou cada vez mais evidente que o ser humano precisa evoluir nesse ponto. Ele precisa entender que não só estudar, mas se adaptar às novas mudanças, e a velocidade dessa adaptação tem se tornado cada vez mais necessária nas empresas. A gente vê tantas empresas hoje com vagas abertas que não conseguem ser preenchidas porque nós não temos muitas pessoas preparadas para desenvolver essas tecnologias da forma correta como devem ser feitas, né? E aí cabe a nós, meros usuários, né, meros consumidores, a buscarmos essas tecnologias e aprendermos a utilizar essas tecnologias da forma correta para obtermos os melhores resultados. E a Multirede ela está aí para trazer isso até vocês, né? Ela é uma empresa hoje que está preparada para oferecer cursos tecnológicos de aprimoramento para que você e os seus funcionários possam se capacitar cada vez mais para entregar para o mercado o que ele realmente precisa hoje. E tem campo, viu, gente? O mercado está aberto e está precisando de gente aí capacitada para seguir para frente. Até porque o metaverso ele abre uma infinitas oportunidades para quem Uhum, quer realmente estar ali se atualizando. Para você uhum. ter noção, uma das coisas que eles estão estudando hoje é a parte na medicina dentro do metaverso. O que eles imaginam é que futuramente médicos vão conseguir usar headsets e as pessoas vão conseguir usar equipamentos onde elas vão conseguir ter consultas muito mais eficazes diretamente de casa pelo metaverso. É. Isso é um mercado que a gente não tem ideia de onde vai parar, mas que são oportunidades infinitas que vão se abrindo no meio disso tudo. Verdade, desculpa, quase te interrompi, mas a gente viveu uma mudança na pandemia que foi totalmente de conceitos, né? A gente vinha sempre de um mundo presencial e na pandemia a gente saiu totalmente do presencial e foi para o mundo tecnológico, ou seja, a gente não podia ter o contato físico, mas a gente tinha que se ajustar para atender aquele momento que foi extremamente crítico, foi um momento extremamente diferenciado. E, obviamente, na medicina isso foi muito mais evidente, na psicologia isso foi muito evidente, ou seja, surgiu uma capacidade de alcançar o usuário, a pessoa que precisa da ajuda, remotamente, mas com o máximo de assertividade. Então, para obter essa assertividade, vem o outro detalhe que é o metaverso que você mencionou. É a capacidade da gente conseguir desenvolver tecnologias que nos aproximem cada vez mais do real, no caso de um atendimento não físico, não presencial. A medicina ela tem crescido muito, principalmente na área de cirurgias remotas, onde você tem robôs operando, profissionais operando robôs remotamente, auxiliando uma cirurgia que está acontecendo de repente em outro estado, outro país, né? Enfim, é fantástico isso, a capacidade de se promover tecnologia e, ao mesmo tempo, aplicá-la da forma correta. Isso é muito importante. É. Nós Hum, estamos vivendo em um período pós-pandemia hoje, e nós conseguimos ver o resultado disso. Muito se fala sobre empresas que foram perdidas e empregos perdidos, mas houve um boom nos negócios de pessoas que conseguiram se adaptar a tempo, ou que já estavam entrando para o digital, ou que conseguiram entrar para o digital e ter um crescimento muito grande. Né? uhum, E o metaverso ele só mostra isso também para gente, que hoje as empresas que elas estão começando a entrar nessas novidades, elas vão ter o boom. E aí a gente vai ver de lojas dentro do metaverso que já existem, né, como Nike, Adidas, grandes marcas já estão lá dentro. Imóveis que são vendidos dentro do metaverso estão em alta, uhum, e isso tudo reflete financeiramente aqui fora também, uhum. e aí vem a geração de empregos, porque tudo isso precisa ser construído, e não é a Certo. inteligência artificial que vai construir. Então, a Uhum. geração de emprego enorme que vai vindo junto do metaverso também, para conseguir manter isso estável. Até porque a tecnologia ela trabalha em cima de modelos, né? E para que esses modelos sejam eficientes, eles precisam ser alimentados corretamente. Então, quando você
constrói modelos alimentados de forma correta, e isso vale para qualquer área da tecnologia, você obtém os melhores resultados e as melhores respostas. Construir modelos da forma correta implica em conhecer como operar. Esse é o primeiro ponto. Tem uma geração muito nova que está vindo aí de jovens, né, que tem convivido muito mais com isso do que eu, vamos dizer assim, em relação à idade, que são muito mais aptos a trabalharem as ferramentas. Mas é muito importante, na hora que eu falo de modelagem e de construção desses modelos, que eles entendam como funciona todo o processo, né? Semelhante a uma inteligência que é utilizada na captação de clientes através de ferramentas da internet, né? A gente vai falar de Web 3, né? Que foi uma tendência muito grande, que vem, é a terceira geração da web, né? Com Wi-Fi 5.0, por exemplo, É a base do que metaverso, é a né? base do metaverso, ela parte do princípio em que você tem que ter uma interação completa entre o humano e a solução, né? E a Web3 ela proporcionou isso, porque ela cada vez mais ela permite com que a gente ajuste esse modelo da forma correta. Ajustar o modelo da forma correta, até para a construção de uma loja virtual, até para a gente poder alcançar o que a gente quer, os modelos têm que ser totalmente ajustados e corretamente. E a Web3 ela permite isso, porque ela descentralizou esse controle, que antes era mais centralizado, hoje ele está muito mais na mão do usuário. O usuário hoje tem capacidade de configurar da forma que ele quer obter o melhor resultado, né? E isso é muito importante. E a Web3 ela veio para revolucionar. E quem dirá agora as novas tendências, né? A Web3 foi concebida pensando em Wi-Fi 5, nós já estamos falando de Wi-Fi 6 e vai lá, né, para Pois frente. é. Não, é um boom. Esse ano ele revolucionou geral, Uhum. né? E uma das maiores preocupações hoje dos usuários, tanto em relação à inteligência artificial, tanto do Web3, metaverso e todas as novas tecnologias, é a questão de privacidade. A Uhum. privacidade ela vem pegando muito, sem contar que ainda não existem tantas leis de regulamentação dessas novidades. E isso vem pegando muito no calcanhar de Aquiles das pessoas, né. É verdade, é verdade. A preocupação com a segurança ela é vital. Então, quando a gente fala das tecnologias novas, o Wi-Fi, né, que é um tópico que a gente vai abordar, e é muito importante se falar sobre isso, o Wi-Fi 6.0, por exemplo, que é a nova tendência a ser comercializada, é uma tendência mundial. A gente vê cada dia que passa as redes se tornando híbridas, mas cada vez o potencial de uma rede sem fio se tornando mais eficaz, mais eficiente. Até porque as tecnologias de IoT, de outras tendências, elas estão totalmente baseadas em cima dessa transmissão sem fio. Então, nesse caso, é muito importante a gente entender que o Wi-Fi 6, na verdade, ele vem com algumas premissas de mudança que são muito, mas muito importantes. Uma delas é a questão da velocidade, realmente, a gente conseguir trabalhar com velocidades mais altas. A outra delas é a questão da segurança, sem dúvida. A partir do momento que eu começo a trabalhar com as conexões sem fio, eu preciso ter uma segurança muito maior do que você falou, não apenas do que está sendo trafegado ali dentro, mas dos dados que estão sendo movidos dentro dessa rede sem fio. A Wi-Fi 6 é caracterizada por uma queda, extrema queda de latência, ou seja, a resposta cada vez mais rápida aos serviços. E uma tecnologia verde, ou seja, o Wi-Fi 6 ele traz essa tendência de se economizar energia nos dispositivos. Isso é mundial, não tem como fugir. E como que funciona essa economia da energia? A gente vem com uma forte tendência de geração de novas fontes de geração de energia, como a própria energia solar, ela teve um Até boom, porque né? uma hora o petróleo não vai dar conta, né. Não dá conta, né? As termoelétricas não aguentam, as hidrelétricas, né? O impacto de construção delas é muito grande, então assim você precisa analisar friamente antes de conseguir girar um projeto de uma magnitude dessa. Então, de qualquer forma, toda economia energética ela é importante. Vivemos aí há uma semana atrás, 2 semanas atrás, um calor extremo, onde a maioria dos problemas elétricos começou a surgir, porque houve uma demanda muito absurda do consumo de ar-condicionado e de outros
outras tecnologias que usam alimentação elétrica de uma forma geral. Pois é, E São uma coisa Paulo impactou em mesmo outra. ficou sem energia durante dias, né? Exatamente. Então, as tecnologias verdes, elas estão diretamente ligadas a essa economia, a importância disso. O Wi-Fi 6 ele tem essa pegada muito forte, e é muito importante se realçar isso. A gente precisa cada vez mais ser eficiente com menor consumo, né? É, nós tivemos do ano passado para esse ano, o boom do 5G, né, a Uhum. chegada do 6G, que está aí batendo na porta, e agora o Wi-Fi 6. Você consegue explicar um pouquinho para a gente a diferença do 5G para o 6G, de como que, quais são as mudanças que eles Uhum. vieram trazendo? Uhum. É, na verdade são tecnologias, diferentes, né, quando a gente fala de 5G, de 6G, a gente está falando de comunicações LTE, comunicações de celular, comunicações com transferência de informação, de uma forma diferente do Wi-Fi. São tecnologias sem fio, mas são diferentes de serem utilizadas. O 4G, o 5G, o 6G são tecnologias que vieram para a nossa palma da mão, equipamentos que conseguem fazer essa transmissão em redes privadas específicas para isso. Quando eu falo do Wi-Fi, eu estou falando de redes corporativas sem fio, de bandas licenciadas, mas de utilização ampla. Quando eu falo utilização ampla, eu falo que eu posso ter dispositivos de várias marcas ou modelos se conectando a essa rede autorizada sem fio, né? Então, o 5G e o 6G ficou muito mais voltado para comunicação LTE, a comunicação de longa distância de operadoras, né? E o Wi-Fi ficou muito restrito às operações mais focadas em áreas corporativas, vamos dizer assim. Embora a gente tenha Wi-Fi externo hoje, o Wi-Fi outdoor ele é uma realidade, né? Você tem redes de operadoras com Wi-Fi outdoor para atender os usuários, para exatamente descarregar as redes G. Ou seja, eu tirar uma carga de uma rede G para uma carga de uma rede Wi-Fi, que são redes diferentes de se É operar. uma tendência cada vez maior, né? Na verdade, elas vão coexistir sempre, né? Eu acho que assim, a gente vai sempre coexistir as tecnologias. Os nossos equipamentos hoje estão preparados para mudar automaticamente para as melhores condições em que você se encontra, mas a gente ainda assim define alguns caminhos a serem trilhados. As operadoras hoje detêm toda a parte de comunicação mais poderosa em cima das Gs, e o Wi-Fi ele vem como um auxílio, como um valor agregado a mais nessas comunicações, principalmente nas corporações. Outro fator muito importante que a gente não pode deixar de considerar em relação às evoluções de 2023 foram a presença dos robôs cada vez mais humanos, vamos dizer assim, né? A gente conviveu com a tecnologia do desenvolvimento de robôs avançados, combinando inteligência artificial, machine learning, ou seja, equipamentos cada vez mais bem dotados de tecnologia embarcada, capazes de realizarem funções que auxiliam o trabalho humano. Não, estamos vivendo numa época em que nos sentimos em um filme de sci-fi. Simplesmente. Hoje em dia, a capacidade dos robôs interagirem de uma forma extremamente dinâmica é alta. Então nós Uhum, vamos conseguir daqui a pouco ter atendentes. É literalmente a revolução dos robôs, né? uhum, Com a inteligência artificial acoplada, traz uma possibilidade infinita. E aí vem de novo a mesma preocupação das pessoas e os empregos, como eles vão ficar. É nesse ponto que a gente tem que falar. Está na hora de descentralizar. O especialista, ele precisa ter o conhecimento, precisa, mas ele precisa ver de tudo aquilo que está em volta dele para ele conseguir trabalhar da melhor forma. Não é uhum. uma época de perder empregos, mas sim de surgir novos empregos, novas oportunidades e de crescimento profissional para muita gente. Uhum. É muito interessante essa área dos robôs, né? Eu que sou de uma geração mais antiga, né? Eu nasci em 1970 e eu vi isso muito em filmes. A gente via isso muito em filmes como sendo eh, não uma realidade, mas uma ficção científica, e a gente vê isso hoje em dia acontecendo no nosso dia a dia de uma forma muito trivial. Vários mercados foram impactados por isso e, obviamente, esses mercados tiveram que se trabalhar para isso. A gente comentou no início da nossa transmissão sobre a questão da medicina. A medicina ela foi extremamente impactada pelo uso dos robôs, não apenas pela precisão, mas também pela capacidade de
ser o mínimo invasiva possível. Ou seja, a medicina ela se torna muito eficiente quando ela não se torna invasiva, porque a invasão específica ela pode gerar uma infecção, ela pode gerar consequências muito graves. Na medicina foi isso. Mas existem várias outras áreas. Por exemplo, uma outra área da medicina que cresceu muito, a área do exoesqueleto, o desenvolvimento dos exoesqueletos para ajudarem os deficientes a obterem uma qualidade de vida melhor ou até mesmo conseguirem executar funções que eram praticamente impossíveis Eu há ia pouco falar tempo isso, atrás. sobre como isso impactou na qualidade de vida das pessoas, Exato. dentro de cirurgias, no pós-cirúrgico, agora as Uhum, pessoas com deficiência, como a tecnologia ela vem abraçando tudo, trazendo uma qualidade de vida muito maior uhum. do que todo esse medo que as pessoas estão tendo de perder espaço. Mas cada vez mais se torna necessário a especialização e a generalização. Quando eu falo de especialização, é muito importante essa moçada que está vindo aí, que tá se graduando, que está se especializando, que ela defina o caminho que ela quer operar e conheça o máximo possível da realidade daquela aplicação. É muito Exatamente. importante conhecer o dispositivo a ser utilizado, mas é muito mais importante ainda conhecer a aplicação daquilo, né? E todas as áreas que envolvem, porque passou a época em que nós tínhamos que saber apertar aquele parafuso, Uhum, saber girar aquela maçaneta. Acabou esse tempo. Hoje, se nós vamos falar sobre o próprio marketing, que é a minha área, eu vou estar falando sobre desenvolvimento humano, eu vou estar falando sobre uhum. mentalidade, eu vou falar sobre a parte da neurolinguística, o neuromarketing, a psicologia. Existem tantas áreas que elas vão se abraçando. E é esse o ponto. Pessoas que estão focadas simplesmente ali no seu cantinho, ah não, eu preciso saber de marketing, vai perder espaço. Mas Uhum. vai perder espaço não porque tem um robô, uma inteligência artificial que vai fazer o trabalho dela, vai perder espaço porque ela não vai estar pronta para o mercado amanhã, que é o que nós já falamos em episódios atrás sobre como a mudança do início dos anos 90 para cá foi uma mudança impactante e hoje nós temos novamente uma mudança de mercado que, se ela não for acompanhada, se as pessoas não entenderem que esse é o fluxo e se prender ao que já foi, vamos se perder, as marcas elas vão cair e não importa o tamanho que ela tem hoje. O Uhum. difícil vai ser manter amanhã. Você quer ver um fator muito importante? Quando a gente fala principalmente da área industrial, linhas de produção, sistemas de montagem, onde você tem uma sequência a ser seguida e ela não pode ser paralisada, você não pode perder nenhuma etapa dela. Principalmente a área industrial, você precisa muitas vezes testar modelos. Como é que você testa um modelo com uma fábrica em operação? É uma coisa extremamente complexa, porque você pode comprometer toda uma linha de produtos a serem realizados no final que não vão atender as necessidades do cliente da forma como deveriam ser. Né? E aí você vai ter um recall futuro, você vai ter outros problemas extremamente graves. Com as tecnologias emergentes de inteligência artificial, machine learning, a gente utiliza uma técnica, principalmente na área de indústria, que se chama gêmeos digitais. É como se você tivesse um modelo da indústria num computador e você pudesse simular naquele computador o que aconteceria se eu fizesse aquela alteração naquele procedimento da linha. E qual é a resposta disso no final dessa linha de produção? Então, olha que bacana, a gente hoje tem ferramentas que nos permitem testar os modelos antes deles serem aplicados. O que Minimizando o antigamente erro, o né? que antigamente era tentativa e erro, né, e a gente tinha que criar processos, vários processos seguidos para corrigir as falhas, apagar incêndios. Hoje você consegue pré-definir modelos, testá-los digitalmente e depois aplicar o que se aparenta ser o melhor deles para obter o resultado que você quer. Isso vale não só na indústria, a área comercial, a minha área específica. Cada vez mais as ferramentas digitais elas estão proporcionando com que a gente entenda o comportamento dos nossos clientes. Comprar o comportamento do cliente, desculpa usar esse termo, mas hoje você consegue comprar um determinado comportamento para obter um determinado resultado. Sim. Rômulo, o que que é comprar esse comportamento? Na verdade, significa que eu posso testar em cima de uma base de dados gigante que faz as consultas diárias na internet, uma referência a um produto específico que eu quero comercializar.
Em cima disso, eu consigo alcançar um nicho de mercado que está buscando aquele mesmo tipo de produto. Então eu testo o modelo antes, lanço no mercado, acho as pessoas que têm interesse naquilo, me preparo para fazer esse ataque e receber ele da melhor forma, de forma que eu possa converter isso em resultado. Essa é o grande desafio do mundo moderno, converter sempre em resultado. Não significa só vender, né? Sim, sim. A gente vê isso muito aplicado na parte de UX, né, na experiência do Uhum, usuário, que é basicamente isso. Eu crio algo à base de pesquisas em cima de um mercado, eu jogo aquilo para o mercado testar. E aí ele uhum. me dá o feedback, a partir desse feedback Eu eu vou monto a colocar o estratégia produto, do produto novo. entendeu? Uhum, Então as coisas elas vão sendo cada vez mais ágeis, uhum. mais efetivas e trazendo menos danos para a empresa que está fazendo, menos prejuízo, menos perda de tempo, para colocar um produto ainda mais assertivo no mercado, Uhum. né. E cada vez mais, quando você falou do generalista, é a gente entender a interação entre as áreas. Então, hoje em dia, você tem a Exatamente. área comercial de uma empresa, a área de marketing, como eles devem interagir juntos para obterem os melhores resultados e, mais importante que o resultado, eu digo que o dinheiro ele vem em função de um sucesso. É a Então, interdependência. então o sucesso ele depende da experiência dos nossos clientes, ou seja, quanto eles estão se sentindo bem em estar consumindo aquele produto ou serviço e como isso está representado no mercado, né? As grandes marcas de sucesso, elas são especialistas em modelos. Elas testam modelos com a exaustão para atingir o que se quer do mercado. E a gente vê isso em pequenos detalhes. No iPhone, onde você tem uma mudança de um modelo de carregador para um tipo C, numa 15ª geração do equipamento, com o objetivo de transferir informação, ou seja, não adianta você ter uma coisa, não adianta você ter um modelo hoje que seja só seu. O mercado hoje ele pede a convergência, ele pede com que Sim, todos os equipamentos se falem, ele pede com que tudo isso se comunique. Tudo isso que a gente falou aqui coexiste dentro das corporações, dos grandes projetos e da nossa vida do dia a dia, das nossas relações familiares, inclusive, né? sim. A partir do momento que você escolhe uma tecnologia para aplicar dentro da sua casa, que vai trazer um bem-estar comum para a família, você está definindo que aquela tecnologia vai começar a modelar algumas coisas da sua vida e funcionam bem. E funcionam Sim. bem. O mercado ele é um organismo vivo. Uhum. Se nós não O IoT está entendermos mostrando isso para a gente a cada dia que passa, né? A exatamente. gente dentro de casa convive com equipamentos cada vez mais evoluídos. E esses equipamentos que permitem tomadas de decisões mais evoluídas. É fantástico a gente pensar e ao mesmo tempo assustador que nós estamos sendo monitorados até por nossos equipamentos, nossos eletrodomésticos. Completamente. Mas é uma tendência, não tem volta. Então, assim, o objetivo não é saber só o seu comportamento, é entender o seu comportamento para te oferecer as melhores soluções. E isso foi um problema que teve também em São Paulo, com a chegada da Smart Sampa, Uhum, onde uma empresa São Paulo comprou para trocar as suas câmeras por câmeras com inteligência artificial. Isso deu sim. o maior BO ali, todo mundo brigando, mas novamente a gente volta o quesito segurança, o quesito privacidade que as pessoas ainda prezam tanto, né. Que é Todo, importante, vamos ser sinceros, é importante. sem dúvida, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Se a gente analisar Exatamente. que tecnologia hoje, principalmente nesse caso de São Paulo, que são milhares de câmeras espalhadas na cidade com inteligência artificial, o objetivo não é bisbilhotar a vida dos outros, mas sim trazer mais segurança. Exatamente. Primeiro, as câmeras hoje têm inteligência artificial de comportamento. Então, por exemplo, ela consegue detectar o início de uma briga, por exemplo, no estádio. Então a câmera ela consegue, pelo analítico apurado dela, definir que aquela região está tendo uma briga e para ter uma tomada de ação policial antes que aquilo tome um volume que seja Intensifique. incontrolado, entendeu? Outro detalhe das Smart Cities em relação às câmeras de São Paulo, o furto excessivo de veículos. Então, assim, a partir do momento que eu consigo predeterminar onde é que aquela placa está naquele exato momento, e aí sim, quando esse analítico da cidade estiver 100% funcional,
que é extremamente interessante, porque a partir do momento que eu sinalizo num, num sistema central uma placa de um veículo furtado e esse veículo passou por alguma câmera que não seja necessariamente do sistema de controle de tráfego, e essa câmera capture essa informação e sinalize que aquele veículo está naquela posição, a velocidade de recuperação é gigante. Tudo isso impacta no mercado como um mundo geral. Por exemplo, o seguro do seu carro vai ficar mais barato a partir do momento que eu conseguir recuperar o seu carro de uma Sim. forma muito mais rápida. Pense positivamente assim. Mas, por um outro lado, eu sei onde você está em qualquer momento do seu dia. Seja pelo reconhecimento facial, seja pela placa do seu carro, seja pelo seu celular, pela triangulação do sinal do seu celular. Então, cada vez mais estamos sendo monitorados, isso não tem como fugir. Mas isso é uma tendência que tem que ser alinhada primeiro com a proteção dos seus dados, para não permitir com que seus dados vazem e, obviamente, você sofra uma chuva enxurrada de ligações tentando te oferecer alguma coisa, mas, por um outro lado, permitindo com que você tenha cada vez mais resposta sobre os serviços que você paga. Então, quando eu falo do carro, eu falo porque, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas quem já passou sabe o transtorno que é ter um veículo furtado e ter que recuperar ou não recuperar e receber um seguro, enfim. Olha como é que as coisas todas se Eu sei entrelaçam. como que é complexo, mas não porque Uhum. fui furtada, né, eu cresci numa família de corretores de seguro, Então então você. era ligação era ligação o tempo É, inteiro. é. E não só isso, eu acho que assim, a partir do momento que você consegue prever o que aconteceu um acidente em determinada região e uma mobilização de toda a estrutura de proteção daquele veículo ou daquela pessoa que foi acidentada, você consegue redirecionar um tráfego hoje que a gente faz via aplicativos, né? E os super aplicativos, eles cada vez estão se tornando uma outra realidade, é um tópico que a gente estava Sim, esquecendo de sim. falar de 2023. Cada vez mais a gente tem na mão ferramentas capazes de nos entregar esses modelos e de uma forma muito simples, de uma forma muito interativa. Desde lá atrás, onde a gente falava de linguagem de máquina, que só os crânios que trabalhavam dentro dos CPDs conseguiam desenvolver e trabalhar os algoritmos necessários, hoje, mais do que nunca, o chat GPT veio para mostrar para a gente que é máquina programando máquina. Então, olha que loucura, hoje você Sim. consegue, através de uma inteligência artificial, gerar um desenvolvimento de um algoritmo que resolva um problema, esse algoritmo sendo desenhado através de uma máquina, mas sempre com a auditoria do humano. É importante isso, Exatamente, nunca podemos esquecer desse exatamente. detalhe. É sempre importante auditar o que está sendo visualizado, porque uma resposta generalista ou muitas vezes específica, calculada através de inteligência artificial, ela pode trazer falhas. Tudo Sim. pode falhar, né? E assim, equipamentos falham. Então, nesse ponto, e aí você comentou atrás, Tamires, eu acho muito, muito crucial, não é perder o seu emprego, é a realidade da necessidade de você se especializar para cada vez estar próximo dessas tecnologias, para permitir com que elas trabalhem ao seu favor e que você se encaixe nesse mercado. Sim. Quem diria? Eu gosto muito de voltar no tempo e fazer analogias, porque isso Ah, torna mas é cada vez mas mais é é gostoso lúdico, ter né, eu acho isso. que isso é bacana. Sim, sim. Eu me lembro de uma vez que eu fui com meu concunhado, ele pilotava aeromodelo. Então, assim, eu fui com ele visualizar aquilo, eu achei fantástico você conseguir à distância controlar um aviãozinho daquele, e hoje nós estamos falando de drones bombardeando a distância. Então, hoje a gente está falando de drones fazendo um geoprocessamento para um equipamento que está lá embaixo, está trabalhando sozinho. Então, olha que bacana. A gente hoje tem a capacidade de ter o lúdico associado ao tecnológico, ou seja, essa juventude que está vindo aí, que está muito mais bem preparada do que a minha, porque isso na minha época era uma realidade muito distante, poucas pessoas tinham acesso, né? E muitos duvidavam que iria chegar, né. Um Sim. tempo atrás, eu estava vendo uma discussão que estava tendo em um dos fóruns, desses Uhum. fóruns, e as pessoas falando que como que nos anos 90 eles jogavam criações absurdas, os anos 2000, 2010, 2020 chegou, e aquilo ali era tudo tão distante E hoje é toda a para vir realidade. uma pandemia e em 3 anos revolucionar. A expectativa era que de 2020
A chegada da inteligência artificial e a aplicação dela no mercado mesmo, demoraria pelo menos 5 anos. É, A gente não entrou nem em 2024. é. As coisas foram muito rápidas, o mercado hoje ele é muito rápido, num estalo já lançou uma novidade, num estalo já tem uma coisa superando a outra, e tem que ficar antenado. Nessa parte a gente precisa realmente estar ali entendendo ponto a ponto, ser um especialista, mas não ficar ali focado só naquilo. Eu tenho que ver todas as Uhum. áreas que estão abraçando todo o funcionamento do meu projeto, como ele vai funcionar, entender daquele mercado, porque se eu for só especialista, também não Uhum. resolve hoje. Tem um detalhe muito bacana que a gente precisa sempre enfatizar quando a gente fala de tecnologia. É, o mercado demanda soluções de tecnologia muitas vezes pelo que ele está ouvindo, né? Então, surgiu o Wi-Fi 6, eu quero o Wi-Fi 6 para minha empresa. O que eu falo muito com os meus vendedores, com as pessoas com quem eu trabalho, os engenheiros que fazem a parte de pré-vendas, toda essa equipe que trabalha comigo, é o mais importante hoje são as perguntas certas. Ouvir o cliente, entender o que ele tem e o que ele quer. Muitas das vezes não é aquela tecnologia que vai atender o seu cliente naquele determinado momento, né? Mas o cliente ouviu, ele quer aquilo, ele falou: eu quero o Wi-Fi 6 porque eu sou um cara moderno, minha empresa é moderna e eu preciso do Wi-Fi 6. Mas por que você precisa dele? É real essa necessidade? Então hoje cabe a nós sermos eternos ouvintes, apurarmos as nossas audições Henry Ford já dizia, né? para a gente saber entender qual é a dor do cliente. A dor do cliente, muitas das vezes, é muito mais simples do que o que ele quer comprar. A empurrometria, que é uma ciência da área comercial que quer vender tudo para todo mundo, ela já funcionou durante muitos anos, já foi muito legal. Hoje não é mais assim. Não é mais assim. Cada vez mais os recursos eles estão ficando muito escassos e a gente precisa ser muito objetivo no alcance nosso, né? Então, os projetos que têm surgido no dia a dia, exceto os projetos que têm verbas mirabolantes para serem gastas, o que não é uma realidade no país hoje, eu diria para você que cada vez mais a gente precisa ser muito assertivo e, ao mesmo tempo, para ser assertivo, a gente tem que ser muito interpretativo. Sim. Então, qual é o problema? O que você quer? E desenhar os caminhos para o cliente. Olha, você tem esse caminho que vai te entregar isso, por X. Esse caminho te entrega isso mais algo por Y. E esse caminho é o caminho perfeito, ideal, real, que muitas vezes não é o que vai acontecer no projeto até o final dele, né? Esse ano de 2023 foi um ano que muitos dos grandes projetos foram desmembrados em projetos menores, por uma questão de instabilidade econômica do país. A gente viu esse país durante 2023 com uma certa incerteza, a gente ainda vê, né? Então os investimentos eles estão seguros ao ponto de falar, olha, o que eu preciso fazer agora? É nesse ponto que eu falo que é muito, mas muito importante estar sempre buscando as soluções com profissionais qualificados nas empresas que têm a capacidade de te entregar isso, né? Então, a conjunção dos 2 fatores é que vai permitir, no momento atual, te entregar uma solução dentro de um molde real, para que você pode pagar e que você vai utilizar. É óbvio que a escalabilidade é sempre bem-vinda. Então, o que eu falo muito com todo mundo é muito importante se desenhar essa solução hoje para o seu cliente no modelo real dele, mas que permita crescimento. E aí, automaticamente, que essa solução se torne cada vez mais complexa dentro do que ele quer. Vou te dar um exemplo muito legal. Às vezes um cliente ele quer um controle de acesso de portaria onde ele quer saber quem entrou, que hora que entrou, quando entrou e aonde foi com seus determinados bloqueios. Isso funciona muito bem numa solução de baixo nível. A partir do momento que ele quer tudo esse controle de acesso mais um ponto, um controle de ponto associado, já muda o conceito. Já muda o conceito. Porque aqueles equipamentos que fariam o processo básico talvez não façam por questões de legislação. A lei não permite que isso seja feito dessa forma. Então, é muito importante essa análise muito precisa desde o início, e aí eu vou te falar de uma próxima evolução. Além do ponto, não, ele quer um reconhecimento facial para em determinadas áreas a pessoa não ter acesso. Já muda um pouquinho mais, porque a partir do momento que eu não posso de repente tocar como a gente
se esteve no período da pandemia alguma coisa, o reconhecimento facial veio para isso, para permitir com que eu tenha acesso sem o toque, né? E onde isso é muito utilizado? Médicos em cirurgia. Eu falo muito do meio hospitalar, que é um meio muito específico e que ele requer certos cuidados que a tecnologia permite alcançar. Mas não apenas nesse meio, os laboratórios de desenvolvimento farmacêutico, onde você tem produção de medicação, são ambientes extremamente restritos, onde você não pode ter acesso constante o tempo todo. Então, naquele ambiente, eu preciso ter o máximo de assertividade e efetividade e o mínimo de manutenção. Ou seja, eu não posso estar constantemente entrando ali para dar uma manutenção num ponto de rede que falhou, numa câmera que não deu certo, num AP que não está comunicando. Eu não tenho como fazer isso toda hora. Eu gasto, às vezes, 45 minutos para entrar numa área restrita. Isso numa indústria é extremamente crítico, né? E pode inclusive impactar numa produção. Eu tive há muito tempo atrás numa granja no norte de Minas, meu amigo Tiago vai lembrar disso se ele estiver assistindo lá, onde o carro passa por um sistema de esterilização, é borrifado no carro, o carro entra dentro de um túnel, é borrifado em cima dele uma substância para matar qualquer tipo de bactéria que possa ter vindo no carro, porque na hora que você entrou dentro do perímetro da granja, você pode contaminar e aquilo ali chegar até o ser humano. Então são coisas muito, muito, muito específicas, mas que precisam de soluções inteligentes. A água que abastece aquela granja, por exemplo, ela tem que ser monitorada 24 horas contra uma sabotagem. Se eu enveneno uma água, eu paro toda uma produção. Gente, vocês vão falar que eu estou ficando meio doido, mas na verdade é porque tem tantas soluções que são desenhadas hoje na área de tecnologia e esse mercado é tão amplo que se a gente quiser escolher, você pode se especializar. A mineração com a desmobilização das barragens, ela teve que utilizar de tecnologia semi-autônoma, tratores e caminhões que são monitorados e operados remotamente, né, para que chegue naquela área de risco, a zona de autossalvamento, sem que, se a barragem romper, atinja os seres humanos, vão atingir máquinas. Máquina a gente recupera, não há problema, Exatamente. né? E nós conseguimos enxergar esse link entre o passado e o futuro. Nós precisamos ter o arroz e feijão de todo dia, que é entender o cliente, entender o processo, entender o que o mercado está querendo. Brinquei com você de Henry Ford, porque ele falou exatamente isso. Se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas iriam me dizer que elas queriam uma carroça com mais cavalos. Sim. Então, entender que a tecnologia ela não vem para destruir o que já existiu, mas para melhorar, para lapidar. Mas o arroz com feijão, ele vem lá de trás, que é o atendimento ao cliente, é entender, é realmente suprir a necessidade do cliente, sem empurrar coisas a mais, porque você perde sua credibilidade, mas trazendo o que o mercado tem de melhor a oferecer. E hoje eu acho que já ficou bem claro que 2023 foi um ano revolucionário para todo o mercado tecnológico. Não tenha dúvida, mais um ano revolucionário e que venham muitos deles, a tecnologia é sempre bem-vinda quando ela é bem empregada. Exatamente. E Rômulo, nosso tempo está acabando. Que ótimo ter você de volta aqui, Igualmente, né? Obrigado pelo convite. E no próximo episódio estamos de novo e eu espero você também aqui no próximo episódio, porque no próximo episódio, se hoje a gente despediu de 2023, a gente vai dar boas-vindas a 2024 e te contar quais são as coisas que estão chegando e que vão impactar o mercado e o seu negócio. Esperamos vocês para que a gente possa dar continuidade nesse raciocínio. 2023 está chegando no final, que venha 2024 com as novas tecnologias. E para você, um Feliz Natal e eu te espero no próximo episódio.